tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de história. Que na nossa videoaula de hoje nós iremos estudar, sobre a Revolução Industrial. Aí que a gente vai destacar da página 100 até a página 103. Mas que antes, a gente ainda vai ver também da página 97 à página 99. Aí eu trago a imagem. Primeiro eu gostaria que vocês chamassem a atenção de vocês para que vocês pensassem um pouco o que quer dizer revolução. Esse termo, essa palavra revolução quer dizer o quê? No primeiro momento, quando a gente diz assim revolução, a gente pensa logo em conflito armado. Mas no contexto do nosso assunto, revolução quer dizer o quê? Transformações, mudanças que ocorreram na Europa, precisamente na Inglaterra, século XVIII, com modo de produzir mercadorias. Mas com modo de produzir mercadoria, mas que também essas mudanças vai ser tanto mudanças no modo de produção da mercadoria, nos aspectos econômicos, como também no político e social da Inglaterra, no contexto aí século XVIII, mas também que vai refletir em todo o mundo. Então a Revolução Industrial teve início na Inglaterra, século XVIII, e ocasionou grandes transformações sociais na vida das pessoas, políticas e econômicas e culturais na Europa. Muitos aspectos que podem ser observados na atualidade, nos dias de hoje, tiveram origem nesta época, como a mecanização do trabalho, o crescimento da industrialização e a formação da classe operária. Neste capítulo, vamos estudar os principais fatores que levaram à Revolução Industrial Inglesa, assim como as consequências desse processo histórico. Então, vamos para os nossos slides. Nós estamos vendo aí o conceito de revolução industrial, conjunto de transformações técnicas, no modo de produzir, econômicas e sociais, caracterizada pela substituição da energia física humana pela mecânica, quer dizer, pela máquina, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica, iniciada na Inglaterra no século XVIII. Aí nós vamos ver porque a Inglaterra vai realizar a Revolução Industrial, substituir o trabalho que antes era um trabalho manual, feito à mão, com o artesão. O artesão, ele trabalhava dentro da sua casa, geralmente tinha uma oficina atrás da casa, num trabalho manual. O artesão conhecia todo o processo do seu trabalho, por exemplo, um sapateiro. Todo o processo para realizar o sapato, o artesão, o sapateiro dominava. De escolher o couro, de cortar, de costurar, ele sabia todo o processo do seu trabalho. Além dele saber todo o processo do seu trabalho, ele era dono também dos meios de produção, da matéria-prima que era necessária para se fabricar um sapato. E que isso vai mudar com o advento da Revolução Industrial, que o trabalho manual agora vai ser substituído pelo trabalho da maquinofatura, da máquina. Surge aí o operário, as fábricas. Então, o que levou, vocês podem estar lendo aí, o pioneirismo inglês, o que possibilitou a Inglaterra a ser o primeiro país do mundo a se industrializar. Na página 100, olha, capitais acumulados, porque para investir nas fábricas precisava de capital, e esse capital acumulado, porque a Inglaterra, principalmente das colônias, acordos comerciais da Europa,
a disponibilidade de mão de obra, porque se precisava de mão de obra, de pessoas para trabalharem nas fábricas, com o advento aí do cercamento, que vocês podem estar lendo no nosso livro didático na página 101, Campos e Glossori. A matéria-prima disponível, porque na Inglaterra tinha reservas de ferro e carvão, que a produção, né, das indústrias foram com o ferro e o carvão, e de lã, porque as primeiras fábricas surgidas na Inglaterra foram a indústria têxtil, de tecido com a lã. Aqui nós vamos ver aqui o cercamento, olha. Entre o século XVI e XVIII, a burguesia, aqueles comerciantes que ficaram enriquecidos pelas práticas comerciais, realizaram o chamado cercamento das terras comunais. O que é isso, cercamento das terras comunais? Até então, as terras não eram cercadas. Os camponeses poderiam trabalhar nessas terras. Com o advento do cercamento, agora as terras que eram comunais, que todos podiam trabalhar nelas, foram cercadas e transformadas em grandes propriedades privadas. Essas propriedades passaram então a ser utilizadas para fins comerciais, principalmente com a formação das pastagens, para a criação de carneiros, que vai se tornar, esses carneiros vão oferecer matéria-prima, lã, para serem utilizadas nas primeiras indústrias inglesas. Então, esses camponeses que ficaram sem suas terras, porque as terras foram cercadas, as terras comunais, que todos trabalhavam nelas, vão ser cercadas, as terras passam agora a ter dono e utilizadas para as atividades comerciais. Esses camponeses ficam sem ter onde trabalhar e agora vão para a cidade, a zona urbana, em busca de quê? De melhores condições de vida. E lá chegando de camponeses, eles vão se tornar o que? Operários, operadores de máquinas nas fábricas, né? Então, sem ocupação no campo, milhares de famílias camponesas partiram para as cidades em busca de trabalho. Como não havia emprego para todos, formou-se uma multidão de desempregados. Aproveitando-se da difícil situação em que se encontravam essas pessoas, os empresários burgueses, os donos das fábricas, passaram a contratá-las para trabalhar em suas fábricas como operadores de máquina, pagando baixo salário. Sem outras opções, esses trabalhadores se sujeitavam a longa jornada de trabalho em troca de uma pequena remuneração, porque a vida dos primeiros operários não foram fáceis. Eles trabalhavam muito, ganhavam pouco e não tinham direito nenhum, não se tinha direito trabalhista. A jornada de trabalho era exaustiva, chegava a trabalhar entre 12, 13, 15 horas por dia. E também no advento do surgimento das fábricas inglesas, vai ser utilizada a mão de obra feminina e a mão de obra infantil. Em outras aulas a gente vai tratar da mão de obra feminina e da mão de obra infantil, usada nas primeiras fábricas da Inglaterra no advento da Revolução Industrial. Aí, continuando, mercado consumidor, porque as colônias, países europeus e assalariados precisavam consumir essas mercadorias. Muitos produtos industrializados ingleses vieram para o Brasil. A marinha mercantil poderosa, ainda hoje, a marinha mercantil inglesa é uma das melhores do mundo. Atos de navegação, né? A burguesia no poder, parlamento, a Revolução Gloriosa de 1688, que mudou as leis da Inglaterra e agora a burguesia se assume enquanto classe dominante na Inglaterra. A ética protestante, por quê? Porque muitos ingleses eram protestantes. E uma da ética protestante era estimular o lucro, que as pessoas tinham que trabalhar, tinham que ter lucro e enriquecer. Que isso também era
dado por Deus. Então isso estimulou que a Inglaterra fosse a pioneira no advento da industrialização, da criação das primeiras fábricas. Aí nós estamos vendo, antes da Revolução Industrial, eu já disse, o trabalho era feito um trabalho artesanal, manual. O artesão realizava o trabalho com a ajuda da sua família. O artesão conhecia todo o processo do seu trabalho. Vocês estão observando aí um sapateiro, sua família trabalhando. Ele era o dono dos meios de produção. Ele sabia couro, cortar, desenhar, costurar e formar o sapato. Então ele dominava todo o processo da fabricação do sapato, como também ele era dono dos meios de produção. Quando o trabalho manual nas oficinas vai ser substituído pelo trabalho da maquinofatura nas fábricas, o operário, ele não domina mais o seu trabalho. Ele não é mais dono dos meios de produção, das ferramentas necessárias para que se fabricar o produto, do capital investido, do dinheiro. Quem era dono é quem? A burguesia, os donos das fábricas. Então, o trabalho manual vai ser substituído pelo trabalho da maquinofatura. E aí, o artesão que antes trabalhava dentro da sua casa, ou camponês, agora vai se tornar operário, trabalhar dentro das fábricas. E a vida desses operários, desses trabalhadores, não foram fáceis, porque nas fábricas eles não tinham nenhuma condição de trabalho, eram lugares insalubres, fechadas, sem ventilação, sem higienização, a jornada de trabalho longa, exaustiva e o salário muito baixo. Ainda não se tinham leis que amparassem o trabalhador. Para que o trabalhador tivesse lei que o amparasse, foi preciso que eles começassem a lutar. Isso a gente também vai ver em outras aulas. Aí nós temos o início aí da era industrial, que vai acontecer o quê? Vai surgir o quê? As máquinas, as invenções. A tecnologia aí vai estar também desenvolvida. Então, no início no século XVIII, foram introduzidas importantes inovações tecnológicas na Inglaterra, como a máquina de fiar, a máquina a vapor, o tear mecânico, que vocês estão observando a imagem. Essas inovações acabaram provocando grandes transformações no modo de organização do trabalho e deram origem à Revolução Industrial. Também a utilização da máquina. Por isso que o trabalhador, que era artesão, trabalho manual, vai ser substituído pelo trabalho da maquinofatura. E a tecnologia também voltada para a invenção das máquinas, para que a produção fosse mais rápida. E que a produção mais rápida tivesse o quê? Cada vez mais lucro. Isso a burguesia, os donos das fábricas. Aí nós estamos vendo aí um bairro operário. O bairro operário era assim, que vocês podem estar lendo aí na página 103, a vida dos operários não foram fáceis. Eles trabalhavam a longa jornada de trabalho, trabalhavam muito e ganhavam pouco. Então, aí, o novo modo de produção requeria total submissão à disciplina da fábrica, impõe uma rotina monótona e irregular. A divisão do trabalho e a mecanização da produção aumentavam os rendimentos do capitalista, do dono das fábricas, e ao mesmo tempo que desqualificava a atuação do trabalhador, impondo a ele a repetição de atividades cada vez mais simplificadas. Os salários permaneciam baixos e o risco de desemprego era constante. E isso, eles não tinham nenhuma lei que os amparasse. E havia muito acidente de trabalho. E quando havia acidente de trabalho, ainda os trabalhadores eram punidos. Então, a vida social dos operários. As condições de vida dos operários ingleses era bastante difícil. Por receberem baixos salários,
eles eram obrigados a viver em moradias precárias. Vocês estão observando aí. Além disso, o custo de transporte era muito alto, o que os forçava a morar em bairros precários, próximo às fábricas, convivendo diariamente com a poluição. Mesmo tendo uma rotina extenuante de trabalho, os operários encontravam tempo para o lazer, como ir às feiras, frequentar teatros e praticar esporte. Nas feiras, as pessoas tocavam instrumentos musicais, cantavam, dançavam e jogavam cartas. No século XIX, surgiram vários teatros voltados para os membros da classe trabalhadora, que passaram a frequentá-los nos momentos de folga. Havia também a prática de esporte, como a corrida, a luta de boxe e o futebol. Mas que vocês estão vendo aí, repare que eles moravam tudo muito próximo do outro e não tinham nenhuma condição, né? Porque ganhavam pouco. E muitos até ficaram desempregados, o que vai também contribuir para o aumento da criminalidade na cidade de Londres, que é a capital da Inglaterra. Aí nós estamos aí para a nossa atividade da página 97, que vocês vão observar a imagem. Vocês observando a imagem no livro didático fica melhor de responder essas questões. Vocês observam a imagem da página 96 e 97. Aí temos aí, atividade, página 97. Vocês estão vendo, eu trouxe as duas imagens para ajudar, mas que no livro didático fica melhor. Que vocês irão copiar essas 3 questões no caderno e responder. Que tipo de paisagem está em destaque na imagem ao lado? No livro está ao lado, né? O que essa paisagem indica sobre a cidade representada? A cidade que está representada aí é a vista da cidade de Manchester, na Inglaterra, século XIX, que está no nosso livro didático. Que vocês podem estar comentando o quê? Com as palavras de vocês. A paisagem em destaque mostra uma área urbana. Ela indica que a cidade tem uma grande concentração de fábricas, chaminés e fumaças, porque com o advento também da Revolução Industrial vão surgir o que? A poluição do ar, causada pela chaminé das fábricas, que vocês observem aí na imagem abaixo e pode também estar observando na imagem do livro. Letra B. Observe a imagem acima. Qual é o papel assumido pelo homem em destaque na gravura? O que ele está fazendo? Vocês observem aí. Aí comentando a resposta. O homem em destaque na gravura provavelmente assume um papel de liderança no movimento grevista. Ele foi representado realizando um discurso. Lembra que eu disse que com o advento da Revolução Industrial, que a gente vai estudar, né, mais detalhado em outras videoaulas sobre a questão que os trabalhadores, eles não tinham nenhuma lei que os amparasse, para que eles tivessem direito, leis que os amparassem, foi preciso que eles começassem a se unir, começassem a lutar. Então, por isso aí também vai surgir os movimentos sindicais, os movimentos grevistas. E a letra C, você já viu notícia de greves ou movimentos parecidos com representados acima? Qual é a importância desses movimentos? Comente. Aí a questão é pessoal. Se vocês têm conhecimento sobre o movimento grevista de sua região, você vai comentar, ou se vocês ouvirem nos jornais, em documentários, vocês fazem um breve comentário sobre o movimento grevista, sobre a importância dos trabalhadores estar organizado, unindo, lutando por melhores condições de trabalho, por leis que o amparem. Porque, como eu disse, no início da Revolução Industrial vai ter mudanças na sociedade. Os camponeses, que antes eram camponeses, com o advento do cercamento, passam a ser operários. Vão para a cidade em busca de uma vida melhor, já que eles não tinham terras mais para trabalhar, porque as terras comunais foram cercadas, deram agora lugar à pastagem para as ovelhas, porque as ovelhas forneciam a matéria-prima, a lã, que foi utilizada nas primeiras
fábricas criadas, surgidas na Inglaterra, que foi a indústria têxtil, de tecido. E que para que uma jornada de trabalho exaustiva, 12, 15, 13 horas por dia, sem descanso, as fábricas não tinham nenhuma condição de trabalho, lugares insalubres, fechados, sem ventilação, sem higienização. Então, para que esses trabalhadores e até os da atualidade tivessem algum direito, foi preciso que os trabalhadores se organizassem. Aí vão surgir os sindicatos, vão surgir as greves e assim por diante. Então, turma, a nossa videoaula chega ao fim. Espero que vocês façam a atividade, fiquem todos bem. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Tchau!